Recording in progress. Bom, então vamos lá, galera. Vamos lá. Essa questão aqui, o que eu falei para vocês, essa questão aqui, eu nem acho que é problema do primeiro grau, né? A gente não monta uma equação, não, gente. A questão aqui, ela tá famosa hoje em dia, mas é de análise combinatória. Mas como eu não fiz lá, eu vou fazer aqui, né? Engraçado, estava na parte de problemas do primeiro grau, mas não é problema. Vamos lá, galera. Em um campeonato de futebol, em cada jogo, a equipe vencedora faz 3 pontos e a perdedora nenhum ponto. Em caso de empate, cada equipe faz 1 ponto. Gente, isso aí, ele tá mostrando pra você como é que é o futebol hoje em dia, né? Certo? Se a equipe que vence faz 3 pontos, a equipe que perde faz 0. Legal? E se der empate, 1 ponto para cada um. Então, primeira coisa importante. Qual é a diferença de pontos entre um jogo com vitória e derrota, né? Alguém vence, alguém perde, para um jogo que deu empate? Qual é a diferença de pontos? Escreva para mim no chat. Olha o problema de quem está acostumado com futebol. Olha o problema de quem está acostumado com futebol. Né? Vocês escreveram uma coisa errada. Vocês erraram, gente. A gente está acostumado a pensar no nosso time, quando empata, nosso time faz um gol, faz um ponto. Ah, quando meu time vence, são 3. Quando meu time empata, é 1. Ele faz dois pontos a menos. Galera, a minha pergunta não foi essa. Eu perguntei qual a diferença de pontos entre um jogo que tem uma vitória e uma derrota, são 3 pontos, e um jogo que tem empate. Empate são 2 pontos, gente. Um jogo de empate são 2 pontos. A diferença entre um jogo com vitória e um jogo empatado, a diferença é de 1 ponto. Com vitória você faz 3, um jogo com empate você faz 2. Legal? Para pensar no conjunto, não é para pensar no seu time. Isso. É essa questão que dá um bocado de confusão para mim, gente. É por causa disso que essa questão me dá um bocado de confusão. Legal? O primeiro ponto é isso aí. Primeiro ponto, gente. Vamos lá. Um torneio reuniu 10 equipes no formato usual de turno e retorno. 10 equipes, gente. 10 equipes, turno e retorno. Galera, primeiro para começar o papo. Para começar o papo, gente. Se fosse só um turno, gente, não tem ida e volta, tá? Turno e retorno é ida e volta, tá? Vamos supor que não tem ida e volta. São 10 times jogando, tá? Cada um vai jogar uma vez só, contra cada outro time. Tá legal? Só tem turno. Como é que eu calculo a quantidade de jogos? Como é que eu calculo a quantidade de jogos? Nós já fizemos isso aqui, gente. Já fizemos isso aqui. Né? A ordem não importa, então a gente faz combinação. Combinação de 10, 2-2. Cada um jogo é o encontro de 2 times. Faz sentido isso ou não, gente? Cada um jogo é o encontro de 2 times. A cada 2 times eu tenho um jogo. Combinação de 10, 2-2. Então vai ficar 2 em cima, 2 embaixo. Pou, 5 vezes 9, 45 jogos. Então, se fosse um turno, o jogo haveria 45 jogos, mas é turno e retorno. Chama de ida e volta, né? Cada time joga 2 vezes com o outro. Né? Fluminense e São Paulo.
Fluminense joga aqui, Fluminense São Paulo, depois São Paulo e Fluminense lá. Então vai ficar 45 jogos vezes 2. Até aí, tudo bem ou não, gente? Vamos lá. Permeiem as dúvidas de vocês. Aí o que que... Então vamos lá, são 90 jogos. Agora, o que que o time fala? O que que o enunciado fala? Né? Falando que essa questão ela tá famosa. Ela surgiu aí tem uns 5 anos, né? Uns 5, 6 anos ela surgiu e de lá para cá, de vez em quando, tá caindo em prova, tá? Ao final do torneio, e quem começou com ela foi a FGV, tá? Quem começou com essa questão foi a própria FGV. Ao final do torneio, a soma de todos os pontos foi igual a 242. Todos responderam 242. Assim se vê o número de jogos que terminou com vitória de uma equipe e é o número de jogos empatados, ele quer a diferença V menos zero. A primeira vez que ele perguntou o seguinte: quantos jogos terminaram empatados? Então, a pergunta dele foi só essa, gente. Quantos jogos terminaram empatados? É óbvio que se eu descubro a quantidade de jogos que terminaram empatados, eu sei a quantidade de jogos que terminaram com vitória. Porque são 90, eu sei que são 90 jogos. Né? Se eu sei, por exemplo, desses 90 jogos, 20 terminaram empatados. 20. É óbvio que 70 jogos terminaram com vitória de alguém. Vitória de alguém, derrota de alguém. Né? Então, tá legal? A pergunta que ele fez, vitória menos empate, ou perguntar só o empate, não faz diferença nenhuma. O trabalho vai ser praticamente o mesmo. Né? O trabalho vai ser praticamente o mesmo, tá? Nosso desafio aqui é achar quantos empates houve aqui. Quantos empates. Então, eu vou mostrar minha técnica. Quando eu ver essa questão pela primeira vez, eu vou mostrar minha técnica para vocês. Vamos supor que todos os jogos terminaram com vitória de alguém. Tá? Vitória de alguém. Cada vitória de alguém, o jogo tem 3 pontos. 90 vezes 3, o campeonato teria 270 pontos se todos os jogos terminassem com vitória de alguém. O campeonato terminou com 270 pontos. Minha pergunta para vocês: o campeonato terminou com 270 pontos? Não. Ele terminou com 242. Ele terminou com 242 pontos. E por que ele terminou com 242 pontos? Qual a explicação que vocês têm para isso, gente? Né? 270 seria se todo mundo, todos os jogos tivessem tido, né? Mas não é o caso, porque teve alguns empates. Exatamente. Teve alguns empates. E como é que eu descubro a quantidade de empates? Simplesmente fazendo a diferença. Lembra que a diferença entre vitória e empate é 1 ponto? Lembra, gente? A diferença não é 2 pontos, não, é 1 ponto. Tá legal? É 1 ponto. Então, essa diferença aqui, ela dá 28 pontos. Esses 28 pontos são 28 empates. Então, se há uma diferença de 28 pontos entre o total e são 28 empates. Nós temos 28 empates, então. Nós temos quantos jogos? 90 jogos, não é isso? 90 jogos. Então, olha a quantidade de jogos que terminaram com vitória. Gente, quando eu falo vitória de alguém, é óbvio que tem derrota de alguém. Alguém venceu, alguém perdeu, né? São 90 jogos, 28 empates. Não é isso, nação? Isso quer dizer que 62 jogos
terminaram com vitória de algum time. Certo? 62 jogos terminaram com vitória de algum time. E aí? Ele quer a diferença entre os empates e as vitórias. Né? 62 menos 28. D4. Gabarito B de beijo. Instituto OCP 2025. Dois agentes de saneamento X e Y realizaram uma tarefa em 7 horas no mesmo local, porém em horários diferentes e consecutivos, tá? Primeiro, sei lá, de repente o agente X e depois o agente Y. Tá legal? Completando 7 horas. Sabendo que o tempo que o agente X levou para realizar a tarefa foi 3 horas a mais que o agente Y, então a gente X levou 3 horas a mais que a gente Y. O tempo que a gente Y demorou para realizar a tarefa foi de quanto? Bom, a gente X levou 3 horas a mais. Eu vou dizer que o agente Y levou T, o agente X levou T mais 3. Não é isso, gente? Legal? O Y levou T e o agente X T mais 3. Somando tem que dar 7 horas, né? Somando, ó, T mais T dá 2T. Isso tem que dar 7 horas, vou ter o total. Levo 3 para lá. 2T igual a 7 menos 3. 2T igual a 4. 4 por 2, 2. Tá legal? Então, o Y levou 2 horas para fazer o trabalho e o X levou 5 horas. 3 horas a mais. Eu precisava ter feito conta, gente, para chegar nesse resultado? Ou então podia tirar no 2 e no 5 de cabeça. Hein? Precisava tudo bem, eu armei e tal, bonitinho e tal. Mas dava pra fazer de cabeça, não dava não. A diferença é 3 horas. Pô, tem que dar 7. Ah, 2 e 5, né? Faz tentativa aí, ó. 2 e 5. Ele quer o agente Y foi 2 horas. Vamos lá, gente. Agente preditor de Canaã. A diferença entre o triplo de um número positivo, um número que ele chamou de X, né? Dá para ver claramente que ele chamou de X, né? A diferença entre o triplo de um número e 18 é igual ao resultado obtido quando se acresce 6 números, 6 unidades, ao dobro desse número. Se acresce 6 unidades ao dobro do número, 2x mais 6. Letra B. A soma do sucessor de um número com o antecessor, onde? Sucessor é o número que vem depois. Antecessor é o número que vem antes. Então, vamos chamar o número de x. A soma do sucessor é o x mais 1. Né? O número nós vamos chamar de x. O antecessor, com quem vem antes é x menos 1. Isso é igual a 80. Né? O sucessor, o antecessor é igual a 80. Mais 1 com menos 1. Pou, pou! 2x igual a 80.
x igual a 80 dividido por 2, x igual a 40. Bom, então x igual a 40. Ele quer a metade do número. Gabarito, letra A, 20. É de vocês. Vai. Considere a soma de três elementos da sequência x mais 1, x mais 3 igual a 19, em que x é o número inteiro. Qual o último termo da sequência? Bom, ele falou que somando todo mundo aqui, ó, x mais 1 mais x mais 3 é igual a 19. X mais x dá 3x. 1 mais 3 dá 4. É igual a 19. 3x igual a 19 menos 4. 3x igual a 15. X igual a 15 por 3 dá 5. Bom, então x é 5. X mais 1 é 6. X mais 3 é 8. Ele quer o último termo da sequência. Gabarito D de dado. Vamos lá, pensem nessa aqui. Marluce mora e trabalha em uma mesma avenida. A distância de sua casa ao trabalho é de 1.400 metros. Nesta avenida, entre sua casa e seu trabalho, há uma única padaria. Marluce foi de casa diretamente até a padaria, voltou da padaria para casa, percorrendo 300 metros a mais do que a distância de sua casa até o trabalho. Portanto, a distância da padaria ao trabalho de Marluce é de quanto? Olha um desenho aqui, que o desenho é bom, né? Aqui é a casinha da Marluce, aqui é o trabalho, aqui tem 1.400 metros, no meio tem uma padaria, no meio tem uma padaria, né? Vamos dizer que a distância da casa até a padaria, a distância é x. Então, o que que a Marluce fez? A Marluce foi na padaria e voltou. A Marluce percorreu 2x. Foi e voltou. E essa caminhada que ela fez dá um total de 700 metros a mais. 700 metros a mais, não. 300 metros a mais do que se ela tivesse ido para o trabalho. Né? Então, o trabalho dela, ó, se ela tivesse ido para o trabalho, seria 1.400 e ela percorreu 300 metros a mais do que se tivesse ido para o trabalho. Então, 2x igual a 1.700. X igual a 1.700 dividido por 2, 850. Então, essa distância aqui, cuidado, o cuidado, não foi essa a pergunta do problema, gente. O problema perguntou qual a distância da padaria ao trabalho da moça. Da padaria ao trabalho. Da padaria ao trabalho é 1.400 menos 850. Dá 550. Gabarito de dado.
Vamos nessa. Instituto OCP. Em um projeto para ampliar a informatização de um tribunal de justiça, apenas dois tipos de licença de softwares foram adquiridos. A licença do tipo A, que custa R$ 120, e a do tipo B, que custa R$ 150, instalação por máquina, né? Sendo que no total foram compradas 40 licenças e que o valor foi 5.700. Essa aqui já vai dar essa aqui já vai dar um sistema, né? Quer dizer, você não é obrigado a usar sistema aqui não, tá? Você não é obrigado a usar um sistema não, mas aqui já um sisteminha já cai legal, né? Dá para fazer sem sistema, tá? Total de 40 licenças, eu consigo fazer tá, 100. Mas beleza, vamos lá, gente. Olha, vamos fazer com o sistema, vamos lá. É, O A mais B são 40 licenças, tá? Se eu juntar as licenças do A com a licença do B, dá 40. Agora vamos falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro, gente. A licença do A custa 120, né? A licença, cada licença, para cada máquina, são 120. A do B, 150. Isso dá 5.400. É isso? Ah! É 5.700. Bom, eu vou começar a fazer o seguinte: eu vou simplificar aqui, ó. Eu vou simplificar aqui por 30, tá? Começar aqui, ó, simplificar por 30. 120 por 30 dá 4. 150 por 30 dá 5. 5.700 por 30 dá 19. É isso. Então, 190, né? 190. Bom, galera, aqui, ó o nosso sistema aqui. Olha o sistema aqui. Eu quero B. Eu quero B, gente. Eu quero B. Se eu quero B, para mim é legal eliminar o A. Não é isso? Se eu quero B, gente, para a gente ganhar tempo, se eu quero a letra B, eu quero eliminar a letra A. Como é que eu faço para eliminar a letra A aí, gente? Nesse sistema aqui, como é que eu faço? Coloca A igual a 40 menos B. Pode ser, pode ser, pode ser. Não vou fazer desse jeito, não. Mas tá certo. Né? Isola o B, né? Isola o A, né? O A é 40 menos B. Né? Outra sugestão. Isso, vou fazer desse jeito aí da Ana, tá? Ó, aqui é 4, gente. Aqui é 4. Se aqui for menos 4, se aqui for menos 4, eu corto, não corto? Então, eu vou multiplicar aqui por menos 4. Então, vai ficar menos 4A, menos 4B, menos 160. Maravilhoso, ó. Menos 4A com A, ó. Pô, pô! 5 menos 4 da B, B igual a 30. Eu falei que não precisava ter usado o sistema aqui, gente, porque quando ele me dá a soma, quando ele me dá a soma, eu posso fazer o seguinte, ó. É, por exemplo, ele falou que o total são 40, né?
são 40. Eu já posso fazer direto aqui dizendo o seguinte: eu quero B, não quero B. Vou fazer que o B é X, o B é X, eu quero B, né? Vou chamar o B de X. E o A é 40 menos X. Eu posso fazer direto assim, ó. Tá legal? Então, B é X. Então, vamos lá. O B a gente multiplica por 150. E o A a gente multiplica por 120. Isso vai dar 5.700. Tá legal? O A é 150 vezes B, 120 vezes A, dá 5.700. Tá legal? Então, resolve a equação, vai dar x igual a 30. Aqui você divide, quando você divida por 10, tá, gente? Divida por 10, divida por 30, alguma coisa assim, tá? X igual a 30. No AFGV 2025. André, 6 anos mais velho que Vinícius. Hoje, né? É. Olha o verbo, presente. André, 6 anos mais velho que Vinícius. Então, Vinícius tem X, André tem X mais 6. Faz sentido isso, gente? Daqui a 49 anos, daqui a 49 anos, ó, o Vinícius hoje tem X. Vai ter X mais 49. O André tem X mais 6. Vai ter X mais 6 mais 49. X mais 55. Né? Daqui a 49 anos, Vinícius terá o dobro da idade que o André tem hoje. Olha aqui, gente. Daqui a 49 anos, o Vinícius vai ter o dobro da idade do André hoje. Vinícius vai ter o dobro do André hoje. X mais 49 é igual ao dobro de X mais 6. Tá certo? Essa aqui, ó, é o Vinícius daqui a 49 anos. E esse aqui é o André hoje. Vai lá, nação, com vocês, vai, com vocês. Mete bronca. Bora, nação. X mais 49 é igual a 2x mais 12. Né? O x vem para cá, 2x menos x, e o 12 vai para lá. 49 menos 12. 37. É isso? X igual a 37. Então, x igual a 37. E o A aí, ele tem, Alex, né? Ele tem 43. De 37 mais 6 dá 43. Não tem 37, eu tenho 43 hoje. Hoje, Vinícius e André, né? Vinícius e André. Então, 37 vezes 43. Bom, 7 vezes 3, 21, gente. 7 vezes 3, 21. Se eu não fiz nada de errado, essa conta tem que terminar em 1. E só tem uma resposta que termina em 1 aí, a letra D. Então, só pode ser 1591. Se eu não errei, gabarito a letra D.
Quando a gente faz essa 9 aí, vamos fazer a 10. Essa 9, essa 9 ela aparece muito no Facebook, né? Em brincadeiras, só que aparece o desenho. Aparece o desenho. Tá, vamos deixar essa 9 aí para o final. Tá legal? O pessoal acabou se inspirando, né, em brincadeiras do Facebook para poder. Depois eu tento pegar um desenho do Facebook para gente ver. Vai lá, podem fazer essa aí. Vamos nessa, nação. Uma das atribuições de um papiloscopista é realizar perícia papiloscópica em locais de crime e também em veículos. Considerando que em um período de uma semana, um papiloscopista realizou 28 perícias papiloscópicas e que essas perícias foram realizadas ou em locais de crime ou em veículos. Então, vamos lá. Se os locais de crime foram triplo dos veículos, os crimes foram triplo dos veículos. Tá? E eu sei que o total é 28, né? Ele quer saber quantas perícias foram em locais de crime. Bom, somando aqui, dá 4x, 4x igual a 28, x igual a 7. X igual a 7, 3 vezes 7, 21. Ele quer crimes letra A. Ah, sim, finalmente chegamos onde eu queria. Uma questão, um sistema, mas um sistema que é mais chato de fazer. Vamos lá. Uma carrocinha de lanche vende apenas um tipo de sanduíche, sucos diversos. Todos os sucos têm o mesmo preço. Sabe-se que 2 sanduíches e 3 sucos custam R$ 86. Vamos chamar de XY. 2 sanduíches e 3 sucos custam R$ 16. 3 sanduíches e 4 sucos. Eu quero 4 sanduíches e 5 sucos. Bom, agora vamos lá, gente. Vamos lá. Esse aqui eu vou fazer uns comentários com vocês. Tá? Vamos resolver isso aqui, ó. Como é que eu resolvo esse sistema aqui? Tá? Vamos começar resolvendo um sistema bonitinho, tá? Depois eu faço um comentário. Como é que eu resolvo um sistema cheio de número? Tá legal? Como é que é o modus operandi aí, gente? Tem que eliminar uma letra, né? Tem que eliminar uma letra. Temos que eliminar X ou Y. Vocês querem eliminar X ou Y, gente? Eu acho que é melhor eliminar. Tanto faz, tá? Eu prefiro trabalhar com a letra que os números são menores. Não, Ana, não, não, não. Não. Isso aí é depois, tá? Isso aí é depois. Eu estou ensinando a resolver de maneira geral, beleza?
Depois a gente vê um jeito mais rápido de fazer aí. Não, depois a gente vai ver um jeito mais rápido, né? Um jeito mais rápido aí. Aí tem macete. Aí tem macete para resolver. Mas nem todos vão ter macete. Esse ponto é importantíssimo. Eu preciso que meus alunos saibam resolver sistemas. Certo? Eu preciso que meus alunos saibam resolver sistema. Tá? Se na hora tem macete para resolver, tal, aí legal. Mas se eu não tiver, ele mete aí um. Ele mete a resolução do sistema e pronto. Então vamos lembrar aqui, gente. Ó, eu vou eliminar o X. Vamos relembrar como é que a gente resolve o sistema. Você pega esse número aqui, joga aqui para cima. Pega esse número aqui e joga aqui para baixo. E você vai trocar um dos dois. Vai trocar um dos dois sinais. Tá certo, gente? Entendeu, galera? Você vai trocar um dos dois sinais. Então, tanto faz, tá, gente? Tanto faz, tá? Eu troquei, eu botei ali menos 2. Então, vai ficar assim, ó. 6x mais 9y igual a 18, 24, 25. Menos 6x menos 8y igual a menos 244. Então, vamos lá. 6x menos 6x. Pô, pô! 9y menos 8y dá y. E aqui dá 14, é isso? Y igual a 14. 14 é o suco, né? Cada suco custa R$ 14. Tá legal? Vamos achar o x agora. Escolhe qualquer equação que você quiser, qualquer uma, gente, para a gente achar o x. Aqui, ó. 2x. O x vale 14. Vamos substituir. Aqui dá 42, vem para cá, menos 42. 2x igual a 44. X igual a 22. Então, o sanduíche custa 22, o suco custa 14. Eu quero 4 sanduíches e 5 sucos. Né? 84 mais 70. Errei aqui? 88 aqui, desculpe. 158. Gabarito A de água. Se eu multiplico a primeira por menos 1, se eu multiplico a primeira por menos 1, vai ficar menos 2x menos 3y igual a menos 86. Aí, eu não vou cortar ninguém, ó. Eu não vou cortar letra nenhuma. Tá certo? Eu vou multiplicar por menos 1. Bom, agora, essa questão aqui, ela tinha um macete. Ela tinha um macete para chegar à resposta, inclusive, tinha um macete para chegar à resposta sem saber, sem achar o x e o y, né?
Sim, aqui, ó. Olha aqui. 3x, como é que é? 3x mais 4y igual a 122. 2x, você subtrai a primeira da segunda. Subtrai, ó, 3x menos 2x dá x. 4y menos 3y dá y. E aqui vai dar 122 vai dar 12, 11 dá 36. X mais y igual a 36. O que que eu quero? Eu quero 4 sanduíches e 5 sucos, não é isso? Então, basta pegar esta equação e somar com esse cara aqui, ó. E somar com esse cara aqui. Aí você vai ter 4 sanduíches e 5 sucos igual a 158. Tá legal? Então, existem, muitas vezes tem jeitos rápidos, né, para você chegar. Mas para você ter que manipular a equação, o que não é muito fácil, né, gente? Se vamos embora combinar, né? A primeira por ter multiplicado por menos um e ter somado? Sim. Mas, Diogo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você cismou com essa porra. Foi por acaso que levou a resposta. E isso é importante você entender. Senão você vai achar que multiplicar por menos um sempre vai resolver o problema. E não vai. Nesse caso, a diferença resolveu multiplicar por menos um, entendeu? Eu quero deixar claro isso. Senão você é isso mesmo, Diogo, é isso mesmo. Aí na prova, tu vai para a prova na cabeça que, é só multiplicar a primeira por menos um que sei lá, vai ter um jeito que vai sair. Não, não vai. Não vai. Tá certo? Então, por acaso aqui deu certo. Legal? Agora, o jeito é esse aqui, gente. Eu sei que é chato, sei que é desagradável, tá legal? Mas não posso passar pano, não, hein? O jeito é esse aqui. Show de bola. Vamos lá, galera. É com vocês. Bom, vamos lá, nação. A depreciação de um ativo de um curto segue o modelo linear. V de T igual a 800 menos 40T, em que V de T é o valor do ativo em milhares de reais e T é o valor em anos. Certo? Então, esse valor negativo aqui, galera, valor negativo quer dizer que a cada ano ocorre uma depreciação, né? No ano zero, vou botar ano zero, gente. O ano zero, ó, T igual a zero. T igual a zero, isso aqui desaparece, fica 800 mil. Esse T aqui é 800 mil. Tá legal? Então, o valor do objeto era de 800 mil inicialmente. Ele começou com 800 mil. E a cada ano ele está depreciando 40, ó. A cada ano ele diminui 40 mil. Né? Esse 40 é 40 mil, né? Quanto tempo ele vai levar para atingir o valor mínimo dele? Qual o valor mínimo dele, gente? O valor mínimo dele é de 200 mil. O valor contábil mínimo dele é de 200 mil. Quanto tempo ele vai levar para chegar de 200 mil? Então, para saber esse tempo, vou botar aqui 200
Tá certo? Menos 40 t vem para cá. Né? T igual a 600 dividido por 40. Pô, pô! 15 anos, não é isso, gente? 15 anos? Né? É ano, né? O tempo, né? Geralmente, contabilidade é a depreciação em anos, tem anos. Então, vamos levar 15 anos. Alguma dúvida aí, nação? Então, vamos lá. Alice, Berenice e Cristiana estão paradas, com Alice entre as duas em linha reta. A distância de Alice até Berenice é o triplo de Alice até Cristiana. Então, aqui é x, aqui é 3x, né? A distância de Berenice até Cristiana é de 14 metros. E que é Alice a Berenice. Bom, 3x mais x dá 4x, né? 4x igual a 14. X igual a 14 por 4. X igual a 3,5. 3 vezes 3,5 dá 10,5. Gabarito, letra B de beijo. Tá legal aí, nossa? 14. Podem fazer.